Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Estamos começando mais um domingo, mais um resumo semanal. Hoje, dia 1º de dezembro, estamos começando mais um mês, queridos, começando o último mês do ano de 2024. Olha só que benção, que maravilha. Amém, queridos, louvado seja o nome do Senhor. É mais um mês de novembro que passou, que Deus nos deu vitória, e mais um mês que está se iniciando aí, que certamente Ele também vai nos dar vitória da mesma forma. Tá bom, queridos e queridas? Eu quero convidar você para nós relembrarmos um pouquinho do que aprendemos na nossa última semana aí, dos dias 25 a 29 de novembro, conforme está aparecendo aí no rodapé da sua tela, tá bom? Vamos relembrar um pouquinho do muito que Deus nos ensinou nessa semana que passou, logo depois da nossa vinheta. Vai, produção! Graças a Deus. Agora sim, queridos, vamos lá, começando aí a nossa segunda-feira, dia 25, na nossa meditação que recebeu o seguinte título: Foi abençoado? Abençoe. Vamos lá, queridos, vamos ver o que Deus nos ensinou nessa primeira meditação da semana. Vem com a gente. Queridos, lembra que Jesus ele não queria mandar aquelas pessoas embora sem antes alimentá-las? Mas os discípulos só possuíam 7 pães e alguns peixinhos, o que obviamente não daria para toda aquela gente. Queridos, então Jesus mandou que todos se assentassem. Pegou aqueles pães, todos se assentassem no chão, pegou aqueles pães, deu graças e depois os devolveu aos discípulos. Amém, queridos? E os discípulos distribuíram para o povo. Amado, Jesus devolveu aquele pães e peixes aos discípulos que distribuíram ao povo. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que o que nós recebemos de Jesus não é para ficar só para nós, não, queridos. É para nós dividirmos, compartilharmos. Consegue entender? Querido, você tem sido alvo das bênçãos de Deus? Você tem sido alvo aí da graça e da misericórdia de Deus? Então, meu amado, minha querida, divida, compartilhe. Não guarde só para você. Sermos abençoados é de fato maravilhoso. Agora, você compartilhar a bênção recebida é melhor ainda. Tá bom, queridos e queridas? Foi isso que nós entendemos, aí aprendemos na nossa meditação de segunda-feira. Foi abençoado? Então abençoe. Essa foi a nossa meditação de segunda-feira, começando assim a nossa semana. E na terça-feira, meus amados, dia 26 de novembro de 2024, com a meditação que recebeu o seguinte título: Quando Jesus age, tudo muda. Jesus mandou que todos se assentassem no chão, lembra disso, queridos? E aí pegou os pães e peixes, deu graças, e depois devolveu aos discípulos. E os discípulos, distribuíram ao povo. E, queridos, todos comeram e se fartaram, e ainda sobraram 7 cestos cheios, lembrando que eram só de homens, 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Queridos, a situação que se apresentava era a seguinte: uma multidão faminta e apenas 7 pães e alguns peixinhos. Na verdade, queridos, e a situação atual? Agora uma multidão saciada, alimentada, e ainda sobraram 7 cestos cheios de alimentos. Amém, queridos? Amados, é exatamente assim que acontece quando Jesus age. Ele muda radicalmente o quadro, transforma completamente a situação, reverte toda e qualquer circunstância adversa. É assim que funciona, amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos, que quando Jesus age, tudo muda. Nós aprendemos na nossa meditação de terça-feira, dia 26 de novembro. E na quarta-feira, queridos, dia 27 de novembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Ele faz muito mais do que esperamos. Nessa meditação, nós vimos que todos foram saciados e ainda sobraram 7 cestos cheios. Repare, queridos, que o escritor da passagem ele faz questão de deixar bem claro, de detalhar que foram 7 cestos cheios. Não foram cestos pela metade, não foram cestos quase cheios, não. Foram 7 cestos cheios. Tá bom, queridos?
Queridos, sabe o que isso nos ensina? Como nós já falamos, né? Que quando Jesus age, tudo muda. É exatamente assim que acontece, querido. Ele transforma completamente a situação, reverte toda e qualquer circunstância. E além disso, amados, ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Tá bom, amados? Como está lá em Efésios capítulo 3, verso 20. Amém, meus amados? Essa foi a nossa meditação de quarta-feira, dia 27 de novembro. Queridos, passemos então para a nossa meditação de quinta-feira, dia 28 de novembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Jesus fez e ainda faz coisas grandiosas. Assim, queridos, como foi na primeira multiplicação dos pães e peixes, está relatado em Mateus capítulo 14, dos versos de 13 a 21, Jesus, mais uma vez nessa segunda multiplicação, demonstrou novamente o seu grande poder e realizou algo grande. Amados, os evangelhos nos mostram isso o tempo inteiro, amados. Quando Jesus estava presente, envolvido em determinada situação, sempre algo grandioso, maravilhoso acontecia. E nós declaramos, queridos, que com você também será assim. Convide Jesus para fazer parte da sua vida, de todas as áreas da sua vida, e coisas maravilhosas, grandiosas acontecerão. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus fez e ainda faz coisas grandiosas. Amém, queridos? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de quinta-feira, dia 28 de novembro. E na sexta-feira, meus amados, dia 29 de novembro, na meditação que recebeu o seguinte título: Transformados para Transformar. Quantas lições, amados, maravilhosas nós aprendemos nessa passagem, onde nós vemos Jesus com apenas 7 pães e alguns peixinhos que ele recebeu ali dos discípulos, né? Ele alimentou a 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobraram, queridos, 12 cestos, melhor dizendo, 7 cestos cheios. Aleluia! Mas Jesus, queridos, ele depois de alimentar a todas aquelas pessoas, ele as despediu, né? Mandou que elas fossem embora, e ele também foi embora. A Bíblia nos diz que ele foi para a região de Magadã. Queridos, com essa atitude, Jesus estava dizendo mais ou menos o seguinte para aquelas pessoas: olha só, voltem para as casas de vocês e sigam com as suas vidas. Obviamente, vidas que não seriam mais as mesmas. Não é verdade, queridos? Porque, queridos, quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, nada nunca mais é a mesma coisa. Consegue entender, queridos? E esse é o desejo de Jesus para com todos aqueles que têm uma real experiência com Ele, uma real transformação de experiência com Ele. Qual o desejo? Que nós sigamos as nossas vidas, melhor dizendo, as nossas novas vidas, né? Testemunhando do seu poder, da sua misericórdia e do seu imenso amor. Queridos, que o nosso testemunho de uma transformação real operada por Jesus em nós, que ela sirva para conduzir a outros a também encontrarem-se com Jesus e também terem as suas vidas transformadas. Amém, queridos? Porque nós fomos transformados para transformar. Amém, meus amados? Foi isso que nós aprendemos na nossa meditação de sexta-feira, dia 29 de novembro, fechando assim a nossa semana. E assim, queridos e queridas, nós chegamos ao final de mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. E no resumo de hoje nós relembramos um pouquinho do que nós aprendemos aí na semana que passou, de 25 a 29 de novembro. Amém, queridos? E o nosso desejo é que Deus tenha abençoado a sua vida, falado ao seu coração, edificado a sua fé e despertado um desejo maior de você mergulhar mais, meditar mais, buscar mais, pesquisar mais, enfim, queridos, da palavra do nosso papai. Amém? Que você separe mais tempo para estar lendo a palavra em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas? Esse é o desejo desse ministério, do Ministério PSM. Amém, meus amados? Estamos encerrando, mas antes eu queria convidar você, se você puder e quiser, dá uma paradinha aí e vamos falar com o nosso papai. Amém, queridos e queridas? Vem orar com a gente. Nossa produção vai liberar aquele fundo musical abençoado aí de toda semana. Isso aí, vem orar com a gente. Senhor, muito obrigado por mais um resumo maravilhoso, Senhor Deus. Obrigado por mais uma semana vencida.
Nós te louvamos, Paizinho querido, te agradecemos porque até aqui a tua mão tem nos ajudado, nos sustentado, e nós queremos, Paizinho, te entregar a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus querido. Entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, abrindo portas de emprego, manifestando o teu poder de cura. Eu não sei o que os teus filhos precisam do Senhor, mas o Senhor sabe, Paizinho querido. Nós te pedimos que a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia possa alcançá-los em nome de Jesus. Te agradecemos pela semana que passou e te entregamos a semana que se inicia. Seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana repleta do teu agir e do teu mover nas nossas vidas. Obrigado, Paizinho. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem concedido, por cada bênção derramada. Nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos e queridas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus queridos, permitindo nosso Deus, na semana que vem nós teremos mais uma semana aí abençoada de meditações na palavra do nosso papai. Amanhã cedinho está chegando uma meditação aí fresquinha no seu celular para nós meditarmos juntos, e permitindo nosso papai, no domingo que vem nós voltaremos com mais um resumo semanal das meditações do Ministério PSM. Tá bom, queridos e queridas? E como já está aparecendo no rodapé da sua tela, não deixe de deixar seu like, deixar sua curtida, deixar seu comentário, tá bom, queridos e queridas? E não deixe de compartilhar todo o conteúdo que você recebe do Ministério PSM. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo postado. Tá bom, queridos e queridas? Ó, beijo carinhoso no coração dos amados e que Deus abençoe a sua vida. Ministério PSM, meditando na palavra, abençoando vidas.